Vamos lá, pessoal, vamos dar sequência aqui à nossa construção de conhecimento, os nossos conteúdos de psicobranding. Então, só resgatando, a gente até aqui já viu toda a estrutura funcional, comportamental, construção de padrões mentais do nosso cérebro. A gente tem um bloco falando só sobre isso. E a gente já entrou no segundo bloco desse curso, que é o bloco que fala sobre a construção de marca, sobre marca, conceitos e como a gente delimita os elementos, constrói e pensa os elementos de maneira estratégica de marca para a projeção de marca no imaginário do nosso consumidor, ok? Então, a gente já falou na aula passada sobre posicionamento de negócio e agora a gente vai falar sobre personalidade de marca, que é o segundo elemento dos 4 elementos que constituem o que a gente está chamando aqui de ativos de marca, tá? O primeiro conceito que a gente tem que ter claro aqui para começar a construir esse conhecimento sobre personalidade é a questão do pertencimento que a personalidade, a construção de personalidade, consegue imprimir para a marca e emprestar isso para o processo de projeção dessa marca no nosso imaginário, ok? Então vamos lá, se a marca fosse uma pessoa, como seria a sua personalidade? É isso que a gente vai construir aqui. Como a gente pensa e determina uma personalidade para a marca, considerando, imaginando que ela é uma pessoa, ela fosse uma pessoa. Por que isso é importante? Para além de todas as questões que a gente já entendeu até aqui, do impacto que isso tem no nosso inconsciente, na construção do significado de marca no nosso inconsciente. Quando a gente pensa em conexão, e a gente falou bastante de vínculo social aqui, é evidente que a gente precisa compreender o fato de que indivíduos se conectam com indivíduos, pessoas se conectam com pessoas, né? Não necessariamente com coisas e com marcas. Claro, se conectam também, mas por isso que o processo de subjetivação, a construção de conceito de marca é importante, porque vínculo se dá entre duas pessoas, entre grupos de pessoas, de indivíduos. Então, quanto mais estratégia de personalidade uma marca consegue construir para si, mais elementos, mais ativos ela consegue desenvolver para facilitar esse processo de conexão e construção de vínculo real com o mercado e com o consumidor, ok? Então, esse é o racional por trás dessa proposta de personalidade de marca. Né? Se ela fosse uma pessoa, como seria a sua personalidade? E isso em branding, em construção de marca, é algo a ser pensado. Essa personalidade, não necessariamente, ela é colocada como um ativo de comunicação visível na comunicação de marketing no fim do dia, nas redes sociais, no site, nas propagandas, etc. Pode ser, mas o grande ganho da construção de personalidade é o impacto que essa personalidade determinada e construída pela marca tem no nosso inconsciente, no processo de construção de significado dessa marca. É no subconsciente, é no inconsciente que a personalidade de marca, bem construída, bem delimitada, bem organizada, vai ter a sua operação e e o seu funcionamento de fato, a sua conexão com os elementos de pertencimento, empatia, que a gente já viu bastante aqui no curso até aqui, ok? Então, quando a gente fala de personalidade, a gente está falando, lembra do esquema da tabelinha que a gente fez, olhando a relação do elemento de vínculo social, que importa para o nosso cérebro, versus o que esse elemento simboliza, como ele se concretiza na construção de marca. A gente está falando de espelhamento, a importância do espelhamento no vínculo social, a importância do indivíduo olhar para um outro indivíduo do grupo e se espelhar nele, se sentir igual a ele. Então, esse é o impacto importante do espelhamento. E com a personalização, a gente consegue trazer esse elemento de reconhecimento entre pares de um mesmo grupo, reconhecimento aqui
entre elementos de marca e o indivíduo em si, ok? A gente pode escolher, a gente vai determinar, a gente vai ver mais para frente a operação da escolha de arquétipos, que é o elemento que determina a personalidade de marca, mas o que importa para a gente aqui nos processos de espelhamento é o indivíduo compreender, se espelhar no processo de humanização da marca. Não necessariamente na personalidade. A personalidade vai importar para esses processos, claro, mas quando a gente olha para um processo de segmentação estratégica de negócio, eu vou escolher um arquétipo, um tipo de personalidade que vai ter impacto e efeito em um grupo específico que tem anseios e características para tomada de decisão específicas, ok? Mas no âmbito geral, quando eu tomo a decisão estratégica de humanizar a marca, escolhendo um arquétipo, qualquer arquétipo que seja, o fato de eu trabalhar uma comunicação com uma personalidade muito bem elaborada e construída, este fator é que gera o processo de espelhamento no consumidor, no indivíduo. Ele olha para uma marca, para a comunicação de marca e se espelha nessa comunicação de marca, porque essa marca traz elementos de humanização, de personalização. E essa análise ela é inconsciente. Ninguém para e vê uma comunicação e fala: "Nossa, que marca humanizada". Você até pode fazer isso de maneira consciente, mas na prática, quando a gente fala de frequência, de comunicação, esse é um ativo que opera na percepção ainda, num processo pré-consciente e inconsciente do indivíduo sobre a atitude daquela marca na comunicação, ok? Então, aqui a gente está falando de humanização, de toda a importância desse processo para a construção de marca. E aí, isso conectado com o conceito de vínculo social, que a gente viu no bloco sobre o cérebro, a ideia é ser igual aos pares do grupo e criar, de fato, esse senso de pertencimento. A marca pertence ao grupo social. E aí você gera confiança, segurança e todos aqueles elementos que são importantes para conectar marca e cérebro humano, ok? Vamos trazer os conceitos, as referências para a gente continuar construindo esse conhecimento, tá? A gente vai trazer o Jung aqui, Carl Gustav Jung. Ele foi um psicólogo, psicanalista. Ele é o pai da psicologia analítica, né? Ele trabalhou com Freud durante um tempo, depois eles se separaram nos seus projetos de estudo e de prática da psicologia, da psicanálise, e o que fez a ruptura dos dois, o elemento que determinou a ruptura dos dois, foi que o Jung ele traz o conceito do inconsciente coletivo. Enquanto Freud falava do inconsciente individual, o Jung traz o conceito de inconsciente coletivo. E dentro do conceito de inconsciente coletivo, a gente vai olhar para os arquétipos, tá? O que é o inconsciente coletivo? O Jung diz para a gente que existe um inconsciente compartilhado entre todos os indivíduos, entre todas as pessoas, que opera também, que tem impacto nos nossos comportamentos, que impacta o inconsciente individual, impacta o consciente individual, impacta o self, impacta, consequentemente, os nossos comportamentos. Então, para o Jung, a gente compartilha conceitos no inconsciente, ok? E aí os arquétipos moram nesse inconsciente, ok? Ele traz para a gente uma espécie de escala desse universo de inconscientes para a gente entender como funciona essa operação. Então, você tem, de maneira macro, o inconsciente coletivo, ideias, conceitos compartilhados pelos indivíduos de determinada cultura ou de diferentes culturas, ok? Tempos iguais ou tempos diferentes, a gente vai falar disso em arquétipos. E a gente depois entra no inconsciente individual, como eu construo o meu inconsciente a partir das minhas experiências, a partir dos meus traumas, a partir das minhas vivências. E isso vai determinar o self, que é a tua essência efetiva, quem você é na prática, a somatória de todos os seus elementos inconscientes, egóicos, superego, id, e tudo isso constrói a tua essência, aquilo que você é
como indivíduo, ok? Então, essa escala ela é importante para a gente compreender esse processo de impacto do inconsciente nos nossos comportamentos. A gente já falou bastante sobre isso no bloco de cérebro, na aula sobre o Freud, e agora a gente vai trazer o Jung para a roda para a gente discutir também esses conceitos. Então, vamos falar um pouquinho de arquétipos, vamos entender o que significa isso na prática. Então, quando a gente olha para essa imagem, por exemplo, a gente vê a imagem de uma mãe, né? A mãe não necessariamente é um arquétipo que a gente vai trabalhar em construção de marca, mas só para vocês entenderem o conceito por trás de arquétipo. Quando a gente pensa em mãe, a gente tem um conceito de personalidade sobre mãe, que pode ser na prática ou não. A sua mãe pode ser assim ou não. Mas existe no inconsciente coletivo um conceito, uma significação do que é ser mãe. E o mais importante sobre isso é que este conceito ele é o mesmo para diferentes culturas em diferentes tempos, ok? Então, claro, ele tem as suas variações de acordo com cada cultura, mas no geral, o conceito macro ele é único e compartilhado, independente da cultura, independente do tempo. Quando a gente pensa em, quando eu, Diego, brasileiro, em 2026, penso no conceito de mãe, muito potencialmente, um indivíduo que morou no Império Chinês há séculos e milênios atrás tinha um conceito muito parecido com o conceito que eu tenho hoje. Claro, e aí você tem as suas peculiaridades, a sua própria experiência, você traz a tua própria experiência, a tua vivência para a construção dessa significação de personalidade arquetípica, mas, no geral, ele é compartilhado independente de onde você esteja, em que tempo você esteja, ok? Isso é importante porque isso denota a força do arquétipo no nosso inconsciente. Como ele ultrapassa culturas, como ele ultrapassa tempos, abrindo projetos de significação no nosso inconsciente. Então, quando eu penso na figura de mãe, esse pensamento, essa visão, que é uma identidade, né, conceitual e visual, ela abre um espectro de significação. E esse espectro de significação sobre mãe sai do meu universo inconsciente, eu não estava lembrando disso, até acessar a palavra mãe, por exemplo, ou a imagem de uma mãe, por exemplo. Quando eu acesso a imagem de mãe, quando eu acesso a palavra mãe, por exemplo, eu abro esse espectro do meu inconsciente, trago para a consciência e para a pré-consciência este conceito de mãe e aplico para o comportamento operante que eu preciso realizar agora, ok? Então, arquétipos, por isso que arquétipos para a marca é importante, porque ele vai ter esse papel de abrir também esse portal no inconsciente que vai trazer à tona a significação e os conceitos de marca que esta marca projeta no nosso inconsciente ao longo dos tempos na sua comunicação. Ok? Claro, né? E aí a gente tem aqui como referência o Joseph Campbell, americano, mitólogo e escritor. Ele traz para a gente o conceito da jornada do herói. E a gente vai falar muito de jornada do herói mais para frente em narrativas. Aqui é só para a gente ter uma ideia de como isso se conecta com o conceito de arquétipos, tá? Ele traz no livro O Herói de Mil Faces justamente essa ideia de que cada fase da jornada do herói você pode ter construção de personalidades específicas, arquetípicas específicas, e independente das culturas, esse projeto arquetípico é o mesmo. Então, ele vai trazer isso, como os mesmos arquétipos percorrem as narrativas das fases da jornada do herói em diferentes culturas e tempos, ok? Então, esse livro ele é importante para a gente entender essa flexibilidade da personalidade arquetípica em diferentes culturas, em diferentes tempos, e ele traz isso ao longo da jornada do herói. Ele explica a jornada do herói trazendo esses processos de significação arquetípica, tá? Então, uma referência interessante para a gente. Então, vamos entrar de fato agora nesse olhar
os arquétipos. Então, quando o Jung pensa em arquétipos, quando ele pensa nessa construção padronizada de personalização, de personalidades compartilhadas em culturas e tempos diferentes, obviamente ele não está pensando em negócios, né? Obviamente ele não está pensando em mercadologia, em comunicação de marca. Mas a gente que trabalha com isso olha para esse processo e pega emprestado esse conceito para se conectar com esses processos inconscientes, esses processos do inconsciente coletivo que tem operação na nossa personalidade. E se tem operação na nossa personalidade, e se tem impacto de fato na construção do meu inconsciente, dos meus processos de associações e de significações, obviamente isso pode ser resgatado e compartilhado com marcas, para que marcas que querem se conectar com esse universo utilizem esses elementos para construir suas narrativas, sua estrutura de personalidade, suas identidades e conseguir se conectar de maneira mais efetiva com o mercado e com o seu consumidor, ok? Então, nesse processo de pegar emprestado o conceito arquetípico do Jung, a gente vai olhar para 12 tipos de arquétipos, e aí é que vai ser legal que a gente vai entender, de fato, os arquétipos. A gente pode trazer isso para a nossa vida também, ok? Não só para a construção de marcas. A gente vai pegar emprestado esses 12 arquétipos e a gente vai escolher a marca a partir do momento que ela define a sua estratégia de posicionamento, entende a maturidade de mercado, entende como ela precisa se comunicar com o mercado, ela vai escolher um arquétipo ou alguns arquétipos para construir toda a sua estratégia de ativos de marca, ok? E aí determinar, por exemplo, o seu tom de voz, as suas arenas de comunicação, os assuntos que ela quer trabalhar em comunicação. Depois a gente vai entender como isso se concretiza e se operacionaliza de fato no dia a dia do negócio, no dia a dia da marca. Isso, inclusive, pode ser emprestado para posicionamento de lideranças em redes sociais, por exemplo. Talvez ele tenha que adotar um tipo arquetípico que seja similar àquilo que a marca quer trazer para o mercado, por exemplo. A gente vai discutir isso mais a fundo em Go-to-Market, ok? Por enquanto, a gente precisa entender esse conceito, que é o conceito dos arquétipos. Então, são os 12. A gente tem o inocente, o órfão, o herói, o cuidador, o explorador, o rebelde, o amante, o criador, o bobo da corte, sábio, mágico e governante. E aí a gente pode criar metodologias de percepção e de compreensão desses arquétipos para facilitar o processo de escolhas de quais arquétipos vão representar minha marca no processo de personalização, tá? Então a gente tem uma primeira maneira de observar os arquétipos é olhando para a tipificação desses arquétipos, divididos em 3. A gente tem os tipos de ego, os tipos de alma e os tipos de self, tá? Quando a gente pensa em arquétipos que representam o ego, lembra que a gente viu em comportamento, o Freud divide o aparelho psíquico, quando a gente pensa em personalidade, em três blocos, né, em 3 elementos. O id, relacionado com as questões de desejo, prazer, os temas mais impulsivos, as pulsões de vida, como Freud traz esse conceito. O superego, que é a nossa estrutura de personalidade responsável pela moral, por dar um corte, né, nos desejos e ímpetos do id, entender o contexto onde estamos inseridos e entender o que pode e o que não pode ser feito pelo indivíduo, né? E o ego é aquilo que aparece para o mundo, que o indivíduo mostra para o mundo, a sua personalidade é o ego, né? Então, e a gente pode ter frações desse ego, né? Eu tenho um ego no trabalho, a maneira como eu me mostro no trabalho, a maneira como eu me mostro na minha família, nos meus relacionamentos, são personalidades e características diferentes. Então, o ego também, ele pode ser multifacetado, ele é multifacetado, mas o conceito que a gente tem que entender é aquilo que eu mostro e evidencio para o mundo, contando para o mundo aquilo que eu sou e aquilo que eu pretendo ser, como eu pretendo ser percebido. Lembra quando a gente fala de vínculo social, a gente fala de papéis, né? A importância do papel. O meu papel, ele é expresso a partir do ego, tá? E a gente, os 4 arquétipos que olham, que podem estar caracterizados pelo tipo de ego, que é o que eu mostro para o mundo, é o inocente,
eu posso ser percebido como uma pessoa inocente, né? E aí, o inocente, aí a gente não vai entrar no detalhe de cada arquétipo aqui no curso, tá? Mas quando a gente vai fazer um trabalho de construção arquetípica, a gente estuda a fundo todo o processo de significação desse arquétipo. Quando eu penso em inocente, potencialmente eu penso numa criança, né, nessa personalidade inocente, desse ego inocente. Só que existe uma profundidade de conceito sobre o inocente que vai além desse primeiro layer de pensamento, que é associar o inocente a uma criança. Você vai muito fundo nessa construção de subjetividades dessa personalidade. Tá? Então, quando a gente pensa em escolher o arquétipo de marca, a gente tem que ter essa atenção de estudar a fundo o arquétipo e entender todas as suas ramificações de personalidade para entender se de fato faz sentido a escolha desse arquétipo para a sua construção de marca, ok? Então aqui a gente vai passar por cima para entender as características principais em primeiro layer desses arquétipos, tá? Então, o inocente, o órfão, que é o órfão, a primeiro pensamento é, não tenho pai, não tenho mãe. Então, qual que é o meu comportamento egóico sem esse processo de paternidade, de cuidado, de atenção, tá? E aí isso é mais profundo, né? Então, eu me coloco no mundo a partir dessa característica. O herói, precisa falar muito do que é o herói. Eu me coloco no mundo a partir dessa característica. E o cuidador, atenção, etc. Eu me coloco no mundo a partir dessa característica, ok? Quando a gente olha, quando a gente vai olhar para uma segunda tipografia de arquétipos, a gente vai olhar para os tipos de alma, que é o que movimenta o indivíduo, né? Tipos de ego é o que eu mostro para o mundo. Os tipos de alma é o que me movimenta, o que me faz ter ações de maneira efetiva. Então você tem o explorador, né, que é o cara que desbrava, explora o mundo. Você tem o rebelde, que tem uma característica que movimenta, que traz característica de movimento para ele. Você tem o amante, você tem o criador. São arquétipos que trazem essa coisa do movimento, que é a sua essência de alma, aquilo que você foi feito para fazer, digamos assim, tá? E por fim, a tipografia, dessa análise mais tipográfica de arquétipos, fala de tipos de self, que são aqueles arquétipos, aquilo que o indivíduo entrega para o mundo, né? Então, o que me movimenta, o que eu sou e o que de fato eu entrego para o mundo. Então, você tem o bobo da corte, a gente tem a primeira percepção de ler, é o cara engraçado, né? Mas o bobo da corte, ele é o cara que trafega entre poderes, né? Ele tá tanto, ele trabalha e atua diretamente com o rei, né? Divertindo o rei, então ele faz parte dessa ambientação de lideranças e tomadas de decisão, ao mesmo tempo que ele é um cara do povo. Então ele faz essa conexão entre os poderes do mundo. Então, veja como a análise de arquétipo vai além dessa primeira percepção, por exemplo, do bobo da corte, tá? Então, ele entrega para o mundo esse processo de conexão entre poderes diferentes, ok? O sábio, né, que entrega sabedoria, entrega conhecimento. O mágico, que entrega transformação. O mágico transforma algo em outra coisa. Então, quando a gente for pensar no arquétipo de mágico, eu tenho que pensar a minha marca, eu quero posicionar a minha marca como algo, como uma marca transformadora. Então, talvez o mágico seja um arquétipo interessante para a gente trabalhar. E, por fim, o governante, né, que governa. Então, quando a gente olha para a construção de tipos de arquétipos, isso já traz para a gente um ensaio dos arquétipos que mais se conectam com o mood de personalidade que a gente quer construir para a marca. A gente também pode olhar para o arquétipo a partir dos seus grupos funcionais, que a gente chama de grupos funcionais arquetípicos. Então, quais são os meus objetivos de negócio? Eu posso conectar alguns arquétipos de acordo com esses objetivos. Então, eu sou uma marca mais de. Aí isso vai estar muito conectado também com a maturidade de mercado, tá? Eu sou uma marca que quero desbravar um oceano azul, quero construir algo, ou quero orientar o meu consumidor, ou quero gerar conexões entre pessoas. Então, independente do teu objetivo de posicionamento de marca,
você pode olhar para cada arquétipo para que ele possa contribuir com a construção de personalidade orientada para o teu objetivo, para uma relação de objetivo de marca maior, ok? E aí, como é que a gente define o arquétipo? A gente precisa olhar para uma estrutura que chama tríade arquetípica de marca. Nos meus processos de construção de marca, eu sempre oriento a construção de marca pensando em arquétipo, olhando para 3 arquétipos. A gente escolhe um arquétipo dominante, que é o arquétipo que de fato vai representar a personalidade da marca, e a gente pode trazer outros 2 arquétipos secundários que complementam a construção dessa personalidade. Né? Quando a gente olha para a gente, enquanto indivíduo, a gente sabe que a gente não tem uma personalidade estrita e enraizada. A gente esse construção multifacetada de personalidades, como eu falei ali atrás, o ego ele é fracionado em tipos de personalidade que eu coloco à mostra dependendo do contexto onde eu esteja inserido, e para marcas isso funciona também. Então, eu costumo trabalhar sempre com a ideia de construir uma tríade arquetípica, onde você vai ter um arquétipo dominante, determinado a partir daquelas estratégias que eu trouxe aqui atrás, e outros 2 arquétipos, muito potencialmente de grupos funcionais e de tipologias arquetípicas diferentes, para agregar uma construção de significado mais multidisciplinar para o arquétipo, tá? Mas a ideia é a gente buscar sempre escolher uma variação arquetípica interessante para essa construção. E também para ter mais flexibilidade, mais opções no processo de construção de conteúdo de marca, no processo de definição de mensagem em publicidade, em redes sociais e assim por diante. A maneira como eu me posiciono, se tem mais flexibilidade a depender do canal, a depender de uma série de fatores dentro do ecossistema de negócio que são preponderantes. A gente sabe que existe essa variação, então trabalhar arquétipos diferentes traz para a marca essa, essa possibilidade de variedade, porém sempre tendo um arquétipo dominante. Eu tenho um arquétipo que de fato representa a marca e esse arquétipo precisa estar presente de maneira fundamental, né, de maneira a solidificar o processo de construção de marca o tempo todo, ok? E para a gente entender na prática como o arquétipo funciona, vamos pensar em Apple, né? A Apple utiliza o arquétipo do criador. E aí, quando a gente conecta a Apple com o criador, a gente fatalmente entende a construção arquetípica dessa marca, porque a gente lembra de todos os processos de comunicação que a marca traz, dando holofote nesse processo criativo, de criação. E aí, quando a gente pensa no criador, a gente pensa num processo de construção de algo novo, tá? Olha isso que interessante, né? E essa é a proposta da Apple. E aí, quando a gente vai olhar para o posicionamento da Apple, o Think Different, esse statement de marca, ele traduz exatamente o arquétipo da marca, que é o criador. Então, olha como as coisas são conectadas para uma construção estratégica de marca, né? E aí, a marca, a Apple, potencialmente trabalha outros arquétipos na sua tríade arquetípica. Ela também vai olhar, ela também vai criar uma personalidade de explorador e uma personalidade de mágico. O mágico também transforma algo em outra coisa. Então, olha como essa tríade, ela complementa, ela uniformiza, né? Ela dá força e sustentação para esse projeto de marca, né? E aí todos esses elementos são projetados no nosso inconsciente, no nosso aparelho psíquico, construindo, de fato, significação. A frequência disso, a gente vê muito Apple em comunicação, eles têm um trabalho bastante primoroso nesse sentido, e olha como isso é preponderante para o processo de significação. Quando a gente pensa em Apple, quando você olha esse slide, entende essa construção arquetípica, conecta e faz muito sentido
esse conhecimento e essa relação e essa importância da construção arquetípica para essa projeção de marca no nosso inconsciente, né? Então, esse é o conhecimento que a gente compartilha aqui sobre personalidade de marca. Tá? Então, a gente já construiu até aqui a ideia de posicionamento e a ideia de personalidade a partir dos arquétipos. Agora a gente vai falar de identidade na próxima aula. Vejo vocês lá.